dá um salve. Mas se tiver, dá um salve também. Partiu então para essa externa? Partiu? PEC da anistia, Gleisi Hoffmann e o TSE. Conta essa história para nós aí, jovem Trentini. Então, Camille, nessa semana a comissão que analisou a PEC da anistia foi encerrada com proposta que perdoa partidos políticos, além de afrouxar regras para as eleições do ano que vem, como a gente vai ver na matéria seguinte. Surpreendendo zero pessoas, a medida foi apoiada por parlamentares de diversos espectros políticos, sendo mais uma manobra em que o PT e o PL caminham alinhados. Chamou a atenção, no entanto, a manifestação da senadora Gleisi Hoffmann, expondo o descontentamento com a existência do TSE. É golpe, Denis? É golpe, com certeza. Principalmente contra as mulheres que tiveram a cota parlamentar fraudada, né? Aos negros que também tiveram essa cota parlamentar fraudada e que agora vão receber todos a anistia. E ainda, tipo assim, para tripudiar em cima, ainda faz uma fala horrível dessa, né? Então, com certeza, é golpe contra a gente. Pô, aí é osso, hein? Gleisi Hoffmann atentando contra a democracia e contra o identitário também, né? Identidade também, né? Aí é duro, hein? 2 golpes com uma cajadada só. Vamos ver aí, ó. Renato Farias soltou a boa pra nós. Solta a voz aí, Renato Farias. Salve, Renato Freitas, desculpa, Farias. Ou desculpa, Freitas. Renato Freitas. Salve, salve família! Hoje eu estou aqui para fazer uma denúncia gravíssima. Os partidos políticos, na eleição passada, de direita e alguns de esquerda, inclusive o Partido dos Trabalhadores, atacaram o povo preto e as mulheres. Desviaram quase 900 milhões de reais do fundo eleitoral especial para pessoas negras e para as mulheres. E por isso nós não conseguimos estar presentes nos espaços de poder. Uma imposição de lei determina que haja uma reserva de fundo eleitoral para que nós, negros, e para que as mulheres consigam bancar suas candidaturas, garantindo a diversidade do povo brasileiro também nos parlamentos. O nome disso é democracia, quando há uma possibilidade de todas as pessoas se sentirem representadas. No nosso grupo de pessoas negras, o desvio foi de 740 milhões de reais. Das mulheres foi de 139 milhões de reais. A multa que eles deveriam pagar por ter descumprido essa lei, eles agora estão fazendo uma PEC. Um projeto de emenda constitucional, a PEC 9, que altera a lei, retira a eficácia dessa lei e dá a eles a anistia, perdoando a si próprios por terem cometido um crime contra nós, contra o povo negro, contra as mulheres. E por isso exigiremos ser ouvidos e exigiremos que essa PEC caia, junto com todos os deputados racistas e machistas que acreditam que nós não temos nada a oferecer para a política brasileira. Palavras duras, hein? Palavras duríssimas. E vamos ver aí, vamos entender mais sobre essa PEC aí. Obrigado, viu, Renato? Renato, pelo vídeo explicativo. Tamo junto. Deu no G1. PEC da anistia. Comissão encerra discussão de proposta que perdoa partidos, mas adia a votação. Relatório também reduz verba para candidatos negros e abre brecha para que a sigla indique apenas candidatos homens. Texto cria reserva de cadeiras em 20% em 2026 para as mulheres. O relator pediu mais tempo para analisar as sugestões feitas pelos parlamentares e a votação só deve ficar para a próxima semana. Na terça-feira, dia 26, já com o retorno do presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o Brasil. O parlamentar fez parte da comitiva do presidente Lula em Nova York, na Assembleia Geral das Nações Unidas. O texto discutido livra os partidos de qualquer punição, como multa, devolução ou suspensão de recursos, por irregularidades nas prestações de contas antes da data da promulgação da PEC. O perdão pode alcançar 23 bilhões em recursos públicos que ainda não foram analisados pela Justiça Eleitoral.
Além disso, a proposta diminui os recursos para candidatos negros, abre brecha para que um partido indique apenas homens como candidatos, perdoa partidos que não repassaram cotas para as mulheres e negros, reserva vagas para as mulheres nos legislativos. Especialistas em transparência partidária criticam o texto e dizem que se trata da maior anistia da história dos partidos, aos partidos. Cara, que loucura, hein? Reserva para as mulheres. Apesar da reserva de 20% das cadeiras representar um aumento tímido em relação à Câmara dos Deputados, hoje tem cerca de 18% das vagas ocupadas por mulheres. A bancada feminina afirma que a medida é um avanço nas câmaras municipais. Em 2020, mais de 900 cidades não elegeram nenhuma vereadora e em outras mais de 1,8 mil cidades, apenas uma mulher foi eleita. Acho que é 1.800, né? Peraí. 1,8 mil cidades. 1.800 cidades, apenas uma mulher foi eleita. É 1.800. 1.800, né? Em 2020, mais de 900 cidades não elegeram nenhuma mulher. E mais 1.800 cidades apenas elegeram uma mulher. Então, aí dá pra gente somar aí, dá 2.700 cidades elegeram no total uma mulher só. É loucura, hein? Pô, é coisa pra caramba, hein? Número surpreendente, hein? Pela regra apresentada, o preenchimento das cadeiras femininas ocorreria primeiro nas chamadas sobras, que é o saldo de vagas remanescentes após o preenchimento do coeficiente eleitoral. Se um partido não tiver uma candidata mulher que tenha recebido mais de 10% do coeficiente eleitoral em votos, a vaga passaria automaticamente a outra sigla. Interessante, hein? Deixa eu ver aqui. Integrante da comissão, a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL, diz que a proposta nasceu com um sentido: anistiar todas as bandalheiras com recursos públicos. A parlamentar critica ainda a limitação de recursos para candidaturas negras nas próximas eleições. Abre aspas. Este texto do relatório transforma a proporcionalidade de repasses num teto, na prática, de 20% para candidaturas de negros e negras. Olha o tamanho do retrocesso, afirmou. O que está se botando aqui é uma PEC de cota de 80% de recursos para candidaturas brancas. Pô, que legal, hein? Ainda segundo em seu parecer, o relator afirma que é inconteste que as agremiações partidárias, instituições indispensáveis à democracia, sobretudo em razão do modelo de democracia partidária consagrado pelo legislador constituinte originário de 88, têm enfrentado dificuldades operacionais no cumprimento das regras. Ainda segundo ele, tem causado severo prejuízo ao planejamento dos partidos as decisões judiciais proferidas em períodos muito próximos aos pleitos, assim como a fixação de regras que inovam a ordem jurídica eleitoral pela via dos atos normativos infralegais em períodos inferior a um ano da data do pleito. Que brisa, hein, mano? E aí veio a Glaze, né, mano? E aí a Glaze, não contente com isso, ela meteu essa daqui, ó. Eu queria falar... Fala, Glaze. Fala pra nós aí. O que você queria falar? Fala. Eu queria falar das multas do Tribunal Superior Eleitoral. Os valores ditos aqui, 750 milhões, 23 bilhões. Gente, isso não é multa execuível. Não tem como pagar. Nós não temos dinheiro. Elas não se referem apenas à aplicação dos recursos para cota. Elas trazem taxas, taxas de juros, taxas de correção e mais, trazem a visão subjetiva da equipe técnica do tribunal, que sistematicamente entra na vida dos partidos políticos, querendo dar orientação, interpretando a vontade de dirigentes, a vontade de candidatos. Ou seja, são multas que inviabilizam os partidos. Os partidos são a base da sociedade democrática. Sem partido nós não fazemos democracia, porque a política não pode ser individual, ela tem que ter o sentido de projeto, por isso ela é coletiva através dos partidos. Não pode ter uma justiça eleitoral, que, aliás, é uma das únicas do mundo. Um dos únicos lugares do Brasil que tem justiça eleitoral, do mundo, é no Brasil, que tem justiça eleitoral. O que já é um absurdo. E custa 3 vezes
o que custa o financiamento de campanha para disputa eleitoral. Tem alguma coisa errada nisso. Talvez a gente devesse começar a olhar aí, para ver o que a gente pode mudar. Cara, pô. Tá aí. Mano, vou falar um bagulho pra vocês aqui. Rapidinho, antes de começar a ler. Mano, eu nunca fui o cara de, mano, cabular a aula. E nunca fui aquele método de falar pra minha mãe que ia num lugar e ia no outro. Sabe por que eu não fazia isso, mano? Medo de, assim, acontecer alguma coisa comigo nesse outro lugar e minha mãe não conseguir me achar, velho. Pegando essa paralelo, é agora que é o grande problema aí da Glaze, né, mano? O problema de você banalizar as coisas, né? É que agora parece que ela tá falando uma coisa que é até razoável. Mas, como ela já banalizou a democracia, banalizou atentado ao golpe de Estado, banalizou tudo aquilo, essa frase pode ser certinho encaixada numa boca da Damares, por exemplo, ou do próprio Bolsonaro que ia casar certinho, né? Alguém tinha que pegar e botar isso aí numa IA, aquelas que imita a voz de Bolsonaro, um filtro, tá ligado? Tem um monte disso. Se colocasse, cara, cabia certinho esse pedaço aí sem tirar nem pôr. Total, Tá velho. ligado? Total. Vamos continuar lendo aqui? Deixa eu só assinar aqui a folha primeiro. Só uma correção para a frase dela: a base da sociedade não são partidos políticos, é a família. E isso consta expressamente na Constituição. Mas ela falou sociedade ou falou democracia? Falou a base da sociedade. Pode crer. É isso aí, não, pra mim, essa fala assim, é o puro suco do bolsopetismo. Porque é um negócio assim, que é o PL e o PT junto pra aprovar essa anistia. Porque os dois fraudaram a parada, tá ligado? Tinha a regra, tinha a lei lá, o jeito que ia ser a partida do jogo, tanto de um lado quanto do outro. Inclusive, durante a campanha, né, o PDT denunciou lá que estavam sendo fraudadas as cotas de verba parlamentar, né, e que estavam fazendo candidata laranja em vários lugares e tal, e tanto por isso que o PT está sendo multado. Né? E aí a justiça ela é conveniente. Quando serve para ela, para a finalidade que eles querem, a justiça aí é bacana, a justiça eleitoral. Agora, quando não é, aí não, a justiça não tem nem que existir, porque está pisando no nosso calo. É um... E também tem negócio... aquela questão que o PT e o PL são dois partidos que eles se beneficiam da regra de corte dos partidos, né? Sim. E A de corte de partido, se tá eles falando já a de barreira? Cláusula de barreira? Isso, da cláusula de barreira. E se eles já se aproveitam dessa regra que traz uma limitação de desenvolvimento de partidos políticos, de uma forma mais plural de desenvolvimento de partidos políticos, e ainda tiram vantagem econômica, sabe, fraudando, impedindo pessoas de acessarem e tudo mais, cara, isso é muito ruim para a democracia. Total. O Renato Freitas, o nome dele, sim. né? Renato Freitas tem toda a razão. Total. Não, ele é do PT. Aí a galera do PT veio massacrar em cima dele. Você olhar os comentários depois desse tweet, a galera sabia que você era um traidor, não sei o que lá e tal, tá ligado? E e ele foi sendo atacado, né? Pela própria militância. Ele deu o papo correto, mano. Então, e tem outra coisa, o que tá rolando? Concomitantemente a essa PEC 9, tem a mini reforma tributária. Tava na pauta da semana passada, acho que acabou não rolando, né? Que a gente encerrou antes, mas estava na pauta. E o que acontece? Os meios de prestação de contas dos partidos vão ser simplificados pela mini reforma tributária. Então, tá com recibo, tá ligado? Um recibo suficiente para já cumprir com isso aí. Já pra azaralhar então, tudo, de né? um lado eles estão tirando, do outro lado eles estão simplificando para facilitar que eles nos fraudem a parada. Então, tipo Sim. assim... E a mini reforma ainda estava prevendo, se eu não me engano, eu não sei se isso ficou de fora, mas era que tu poderia fazer publicidade, tipo, campanha, se tu não fosse patrocinado no dia da eleição, na internet. Não valia no dia? Não valia tu fazer no dia, sabe? Publi, na internet, e agora pode. Pode crer. Quer dizer, publi eu digo de graça, né? Tu ir lá e se manifestar. Mano, e o Google, né? Porque eu tava lá na campanha, né? E eu manjo esses bagulho de Google Ads, tal, anúncio, né? De Google. Porque eu já trabalhei com isso. E o Google tava, mano...
apertando demais esse bagulho assim, mano, pra poder fazer merchan de candidato, tá ligado? Nesses vídeos puláveis do Google, esses cartãozinhos, coisa e tal, mano, tava muito restrito, velho. Muito mesmo, assim. O Google apertou mesmo esse bagulho, porque não queria confusão nessa última eleição. Tanto é que rolou até pouco, né, assim. A gente não viu nenhuma notícia Mas de abuso nesse ponto, assim, sabe? sim, mas é uma dinâmica estranha mesmo, né? Porque imagina o seguinte: você tem grandes partidos, né, que conseguem lidar bem com cláusula, que eles já detêm o poder, um poder, inclusive, construído durante anos, tal, no caso do PT. Beleza. Esses partidos fraudam a lei eleitoral no que tange a diversidade, Representatividade. Sim, sim. né? Em tudo aquilo que tange a diversidade. Esses partidos, entendeu? Enquanto isso, outros partidos vão morrendo, sabe? O caminho para isso é, de fato, uma deslegitimação do poder, entendeu? Porque Total. você está fraudando aquela regra que justamente visava conferir um cunho mais democrático para o processo Sim. eleitoral, entende? Tipo assim, esse é o mesmo conceito de oligarquia econômica, só que aplicado na política, tá ligado? É uma oligarquia política. Concentra poder, concentra capital, concentra dinheiro e amassa os outros. Então, isso aí beneficia eles próprios nesse jogo, né? É o mesmo conceito de oligarquia. E sabe o que é engraçado também, mano? Que é tipo assim. É aquele negócio, né, velho? Tô perdendo o jogo, mudo a regra. Mano, o que o PT e o PL tá fazendo é isso. Tipo assim, mano. Ah, essa regra aqui desse jogo não gostei, não. Vou trocar. Tipo uma criança jogando um jogo, tá ligado? Ah, não gostei disso aqui, não. Vou trocar a Exatamente. regra. Aí amanhã ou depois dá ruim, troco de novo a regra. E assim vai. Porque, Bom, e se eu não me engano, toda eleição a gente tá mudando a lei. Toda eleição. E A tipo gente cria uma lei assim. nova pra próxima eleição. Mano, tipo Desse jeito. assim, a regra mais forte, ela, se eu não me engano, ela já é da época do Bolsonaro, né? E o TSE fez ajuste na legislação eleitoral justamente para evitar os abusos lá do Bolsonaro, que seja, né? Regra não se deve fazer para uma pessoa, se deve fazer para todos. E aí o que o movimento do PT dá a entender é que o rigor que se tem com Bolsonaro, eu não devo ter com ele. sim, sim, Entendeu? sim, sim. E total. Claro que essa regra atinge a todos, ela beneficia a todos, mas quem tá com a máquina sempre vai se beneficiar mais, Sim, sim. Não, e entendeu? tipo assim, o. Porque não é só o PT e o PL, né? São praticamente todos os partidos. Tá, eu não sei se todos. Com certeza deve ter essa planilha aí, né? A gente pode buscar essa informação depois. De quais partidos que ia mais se lascar nisso aí, ou se teve algum partido que não ia se lascar nisso, né? Mas assim, o que mais me pega é que na essência, voltando ao discurso da Glaze, na essência, é a mesma coisa que o Bolsonaro fazia com o negócio do voto impresso lá. É a mesma coisa. Mano, quando esse jogo não tá pra mim, eu quero mudar a regra. Quero colocar uma regra que Só faltou chamar os embaixadores. exatamente, 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 cara. E assim, refletindo um pouquinho a mais aqui antes de ler o que a Gleice falou depois, na minha cabeça agora só falta o Lula ter alguma questão com vacina. O Lula e o PT ter alguma questão com vacina pra ter todos os paralelos, tá ligado? Pra ter todos os equivalentes, mano. Só falta isso, velho. Só falta isso. Nem mais agora, esse bagulho tem falta agora mais, mano. Não fica agorando, mano. Pelo amor de Deus. Mas assim, Agora eu acho o seguinte, ó. Eu ainda acredito que no foro íntimo, assim, do PT, eles acharam uma bosta a inelegibilidade do Bolsonaro. E se o presidente do PT tá falando isso aí, é tipo assim, é porque no fundo, mano, é tipo assim, acabou com a nossa brincadeira, pô. A gente precisa de um alter ego aí pra poder competir com né? Só tem o herói se tiver o anti-herói. Estão acabando com o nosso rolê, nossa brincadeira aqui. E no fundo, eles ficaram putos porque o Bolsonaro ficou inelegível, né? E Abraço, só um PDT. reparo, né? E só um reparo ao que a Glaze tá falando. As pessoas têm muito desconhecimento sobre o TSE, sabe? O TSE tem servidores fixos, mas os tribunais, os juízes e tudo mais, eles vêm todos emprestados de várias jurisdições pelo Brasil. As cortes superiores têm advogados, né, procuradores, tipo, envolvidos nisso, entendeu? É uma justiça, assim, que ela... Óbvio que administrativamente ela tem um corpo fixo, mas durante as eleições
ela é bem democrática, digamos assim, sabe? Por exemplo, eu que moro numa... Pode continuar, Sara. Só para concluir, que daí, assim, a dinâmica é outra. É muito diferente o que se faz no TSE. Ele tem várias atribuições típicas, como a fiscalização, a logística, a implantação, a apuração, tudo, né? Ele processa, julga, enfim. Ele tem tudo isso, parece que é autoritário, porque existe um acúmulo de funções, mas esse acúmulo de funções é para fins administrativos. Porque no corpo mesmo dele, ele é muito mais democrático que os outros tribunais, entendeu? Assim, durante as campanhas, sabe? Então, é um desconhecimento atacar o TSE, mesmo assim. Inclusive, aqui eu, por exemplo, que vivo numa cidade pequena, quando está em época de eleição, o judiciário está todo emprestado para a justiça eleitoral. Então, você tramitar as coisas é mais complicado, porque os juízes estão tudo, né, envolvidos na eleição, cara. Né? E outra coisa também é que os dados que ela apresentou não correspondem à realidade do próprio orçamento que ela apresentou. Então, ela já apresentou um dado que não é isso aí. Né? Se não me engano, o fundo eleitoral que se ganha foi 5 bi que teve, né? E a da Justiça Eleitoral que não chegou a 10, tá ligado? Então, tipo assim, mas é o custo de toda a infraestrutura do negócio. De toda forma, o jeito que ela apresentou o dado não foi um dado correto. Né? Pode crer. Ela disse que é 5 vezes mais e que não tem nada. Então, tipo assim, toda a organização, inclusive isso estava na nota do Xandão aí que a gente vai ler agora, né? Estava explicando essa situação, que não é só a eleição, tem outros pontos. Eu só estava falando aquilo da diferença da composição e da estruturação do TSE para mostrar assim, ó, que é impossível você achar que o TSE vai ter uma vertente política, sabe? Ele é muito heterogêneo na sua composição humana, digamos assim, sabe? Então, é uma besteira falar no TSE. Vamos... é só porque não tem TSE nos Estados Unidos que o Trump tá podendo concorrer. Se tivesse TSE nos Estados Unidos, não tava essa fuleiragem aí, ó. Pior que é mesmo. Já bem. Glaze recua, né? Meteu meta Nando Moura. Glaze recua sobre o fim da justiça eleitoral após reação de Moraes. No Recife, o presidente do PT afirma que foi mal compreendido. Puta. O meta do mal compreendido, né? Que a culpa não tá nela, tá em você que entendeu errado o que ela quis dizer, então. Tipo, o meta do mal compreendido, você é taxado 2 vezes, né, mano? Primeiro que você escuta uma bosta, e depois que você é o culpado que você entendeu a bosta. Total. E teve fala descontextualizada, mas também críticas. Vamos lá. Abre aspas. Não pedi o fim da justiça eleitoral. Fui mal compreendida. Minha fala foi descontextualizada e mal compreendida dentro do debate de uma proposta que dá anistia aos partidos políticos, das multas, prestações de contas e do processo eleitoral, disse Glaze. Aí pior, né? Pior agora, né? Olha o que ela falou aqui agora, ó. Eu vou ler de novo assim, vocês prestem atenção nas palavras, tá bom? Aqui, ó. Isso aqui é a palavra delas, tá? Descontextualizada e mal compreendida dentro do debate de uma proposta que dá anistia aos partidos políticos das multas, prestações de contas e do processo eleitoral. Ué, tipo assim, partido quer anistia da prestação de conta do processo eleitoral. Vocês descontextualizaram, vocês não estavam percebendo que eu estava fazendo uma crítica ao TSE porque eu não quero pagar o que eu devo. Terrível. Na quarta, Glaze havia criticado a atuação do TSE em sessão de votação da PEC da anistia, afirmando que o tribunal tem aplicado multas inexequíveis aos partidos, tal, enfim. Cadê o Alexandre de Moraes aqui? Mas olha só, deixa só nesse ponto, eu vou te interromper rapidinho também. Vai lá. Quero perguntar para ti e para o Denis. Existe a regra que estabelece uma cota para negros, mulheres, enfim. Que o objetivo é trazer pessoas diferentes, né, para se tornar mais democrático. É
O objetivo dessa lei é um objetivo grave, né? São correções históricas que a gente está tentando fazer aqui, né? Aham. Embora o problema seja atual, é uma construção. Quanto de multa deveria ser para os partidos políticos que boicotam mulheres e negros? Quanto de multa? Ela tem que ser exequível? Eu particularmente, na questão de negro, eu acho que tinha que ser uma coisa muito severa. Tem que ser, porque senão De eles mulheres olham o também. custo-benefício. Se você falar assim, essa multa vai ser baixa, a gente vai ganhar anistia, então frauda esse negócio aí, tá ligado? Então, é tipo aquelas empresas que fazem um estudo, né? Ó, trocando essa peça do recall, eu vou gastar tanto, pagando indenização, eu vou gastar tanto. Ah, então é melhor Exatamente deixar, esse entendeu? método. Exatamente isso aí. Parcela! Se não tem todo o dinheiro, parcela. Vai lá, ó. Né, Denis? Código Civil, paga aí o 30% mais 6 vezes, é isso. Ou então toma ban, pega do próximo fundo, tá ligado? Próxima rodada de fundo, toma ban. Aí eu quero ver se ele não começa. Negocia lá com o TSE, meu. É porque quando você... E nesse caso aí, essa anistia, caía até aquela multa de 17 milhões que foi aplicada pro Bolsonaro, não cairia? Se Iniciar duvidar, sim, viu, mano? Não, mas aquela não foi por regra eleitoral, foi de Covid, que ele não usava máscara. Não, tô falando daquela de questionar as urnas, o relatório das urnas. Né? Ah, sim. 17 milhões que ele aplicou. Eu acho que esse pá cai também, viu? Agora, o mais grave de tudo também é um partido que levanta essa bandeira, né? Que faz discurso com isso, que, tipo assim, ganha essa galera que é identitária, que faz esse negócio aí tudinho, né? Apostando nesse tipo de política e tudo. Eles estarem fraudando essa parada é o mais imoral, é o mais sem cabimento de tudo. O PL fazer isso, porra, é o PL, tá ligado? A gente já espera esse comportamento de lá, mas em tese de quem se diz progressista, cara, é um agravante, é muito mais grave essa parada. Tem que ficar. E o Renato Freitas eu achei que ele mandou bem demais, né? Porque ele é do PT, eu não sabia que ele era do PT. Pô, ele mandou bem demais, mandou bem demais esse ponto aí, velho. Eu achei que ele mandou muito bem. Mas é isso mesmo, né? Vai fazer o quê? Ó, e aqui, ó. Inclusive, assim, né? Mais pra frente, a gente vai ver que o Haddad se encontrou de novo às escondidas, dessa vez com as montadoras, para discutir reforma tributária. Durante toda a reforma tributária, a gente tem uma dificuldade imensa de obter informações antes, para discutir antes, né? Cara, tipo assim, eles têm vergonha de falar sobre reforma tributária com explanações esporádicas dizendo que estão fazendo tudo pelo nosso bem, só que não falam o que é, e sobre anistia de dívidas de partido político que boicota mulheres e negros, eles não têm nenhum pudor. Nem no pedido de desculpa ao TSE, cara, houve um reconhecimento. Olha essa frase da Glaze aqui, ó. Olha essa frase da Glaze. É descarado. muito frase do Bolsonaro isso aqui, ó. A justiça eleitoral custa 3 vezes mais que a campanha eleitoral. Mentira, né? Já pronto, já é mentira. Bom, que é muito negócio do Bolsonaro, né? Tá falando uma coisa, joga uma mentira no meio da confusão, né? Beleza. Numa democracia, qualquer instituição é passível de críticas. Mano, isso aqui é o Bolsonaro, é você? Isso aí na boca do Bolsonaro. Nossa, velho. Nossa, velho, isso aqui é Bolsonaro. A Bruxa 71 perguntou: Bolsonaro, é você? Manja, a Bruxa 71 ficar apertando lá. Como é que era? Capeta? Não, Satanás. é tipo assim, É ó, você, é tipo assim, ganhei uma multa do carro. E falar, não, isso aqui é um absurdo. Tu sabe quanto custa para manter o Detran? Isso aqui não tem como. Nem faz sentido essa justificativa aí, não é o ponto, entendeu? Essa foi boa demais, Sara. Isso... Ainda que fosse 3 vezes mais, isso não interessa para fins de extinguir a tua responsabilidade. Né? Essa foi muito boa, velho. Essa foi muito boa. Tomei uma multa. Você sabe quanto é que custa o Detran? É a indústria da multa. Isso é a indústria da multa. Ai, caralho. Aqui, ó. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, divulgou uma nota em que classificou a fala de Glaze sem citá-la diretamente como errôneas e falsas. E disse que a justiça eleitoral continuará a combater aqueles que são contrários aos ideais constitucionais e às forças que não acreditam no Estado Democrático de Direito. Também em nota, a Abradep, a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, reagiu a Glaze e disse que a criação da Justiça Eleitoral atendeu e atende às demandas da
próprias da democracia brasileira. O aperfeiçoamento institucional é importante e deve ser objeto de debate amplo no parlamento e da sociedade. Esse debate, porém, deve resistir ao apelo fácil da apresentação de custos globais de manutenção da justiça eleitoral. Ó, aí vamos lá, questionada... Sabe uma coisa que é mais exequível? É o seguinte, já que a gente, se não cumpre as metas fiscais, quem sofre somos nós, né? Uhum. Na nova regra, talvez a gente possa fazer o seguinte, se eles não cumprem as cotas previstas na legislação, o partido não pode participar da próxima. Básico, né? É igual... Resolvido. Não tem dinheiro nenhum, nada envolvido. É o método só não Detran pode mesmo, né? participar. Se você não arrumar seu CNH, você não pode dirigir, só isso. Exato. Aqui, ó. Aqui é interessante, ó. Questionada sobre a nota de Moraes, Gleisi disse que respeita o ministro e que irá procurá-lo para esclarecer seu posicionamento, mas também para reafirmar as críticas. Mano, peraí. Antes de eu ler aqui o bagulho que ela falou, Gleisi disse que respeita o ministro. Vamos lembrar que o Alexandre de Moraes é um ministro indicado pelo Temer, que não era nem para ser presidente, porque, em tese, ele é um golpista. Não é essa a tese do PT? Então, assim, como é que você respeita alguém que não é nem pra estar lá porque foi indicado pelo golpista num estado de exceção, segundo a própria narrativa do PT? Sacou? O bagulho foi banalizado. O bagulho aqui acabou. Não, mas eu preciso criticar o Alexandre de Moraes, meu amigo. Você já é inimigo da democracia também. E agora que quando peitou a Gleisi e o Alexandre de Moraes, ela teve que afinar também, tá? Aí o que ela falou, respeito muito o ministro. O que ela falou, respeito muito o Alexandre de Moraes, não sei se ele teve condições de ouvir minha fala, fiz uma fala de 15 minutos, ele foi feliz ao fazer uma defesa da justiça eleitoral nesse calor dos debates, em cima, muitas vezes, do que a mídia soltou da interpretação da minha fala, mano. Quero esclarecer. Quero ver se ainda tem... Ainda soltou o mídia golpista no meio. Ela só não puxou. É uma cara de pau. Só faltou ela puxar o Bolsonaro aqui. Daqui a pouco ela vai puxar, né? Não vai demorar muito. Quero ver se ainda tem a oportunidade de conversar com ele para esclarecer isso. Ele se inteirar do que eu falei e eu também reiterar as críticas que fiz à Justiça Eleitoral, que não é a primeira vez. Já fiz essa crítica no contexto em que discutimos o fundo eleitoral em anos passados. Já deixei clara essa posição, completou Gleisi. Que cena escrota, né, mano? Meu Deus do céu, velho. E vai, Vera. Oh, meu Deus do céu. Lá vem enxadrista. Fala, enxadrista. Fala aí, enxadrista. Todas essas críticas que ela faz agora para justificar uma PEC escandalosa que anistia partidos pelas mais diferentes infrações à regulamentação eleitoral são críticas que ipsis literis o Bolsonaro e os bolsonaristas faziam. Que a justiça eleitoral é cara, que ela não deveria ter prerrogativa para punir quanto mais qualquer deputado, quanto mais um ex-presidente da República. No limite, se fosse levado em conta o que a Gleisi está falando, o Bolsonaro estaria elegível. Na verdade, os partidos querem ter ampla liberdade para fazer o que quiserem com o dinheiro público, que financia suas campanhas, e para definir quem vai ser candidato, sem nenhum tipo de regra, inclusive para a inclusão de pessoas negras, inclusão de mulheres. Ela está a favor da mudança da mini-reforma eleitoral, que acaba por fazer letra morta da reforma eleitoral, que obrigou os partidos a destinarem recursos para candidaturas de mulheres, ela sendo uma dirigente mulher. Então, uma fala bastante esquisita e equivocada, essa da presidente nacional do PT, que mostra que, nesse caso, ela está ombreada com os bolsonaristas. Todas essas... Cara, que fita, hein, mano? Algumas comentaram aqui. E essa falsa simetria é falsa simetria ou não é, Denis? Não, é falsa simetria, pô. Comparar petismo com bolsonarismo é falsa simetria. Ó, Em época de campanha, Oh, principalmente. e um é golpe, o outro é fala esquisita. Total, muda, né? As coisas mudam de termo do nada. Não, e o pior é, se a fala da Gleisi fosse levada em consideração, ainda meteu uma chiquinha, assim, ninguém te leva a sério, tá? Por isso que nada acontece contigo.
Cara, e eu falei isso aqui, quem é velho de Cisterna de Notícia aqui, ó, quem já é mais antigo de Cisterna de Notícia, já sabe que eu falei uma vez lá atrás, nos programas aí, dos anais do Cisterna de Notícia, eu falei, ó, eu tinha certeza que se a pandemia fosse na mão do Lula e do PT, eles iam fazer diferente. Hoje eu já não tenho tanta essa certeza. Sara e o Denis, Tamir, você é doido e tal. Me deram chibatadas aqui ao vivo, sabe? Chibatadas digitais. Me jogaram pedra. Agora tá lá, ó. Lembre-se, é um checklist de um lado, coisas esdrúxulas que o Bolsonaro faz. E aqui, coisas esdrúxulas que o PT faz. Agora é mais um tique, né? Vai só ticando. Mas eu acho assim, ó, que em relação à opinião pública, quando chega essa galera, eu acho que eles afinam mais, por exemplo. Se a opinião pública ou o mercado peitar no PT, eles afinam, tá ligado? Eles entregam. Então, tipo assim, se ó, o Xandão bater na Gleice e tal, ela vai lá, afina, ela entrega. Então, tipo assim, eles não iriam esticar a corda ao ponto como o Bolsonaro fez, sabe? Porque na hora que os donos, os títeres das marionetes mexem as cordinhas, tá ligado? Embaixo Não, e não tem é a como se o resposta. PT não conseguisse pagar essa multa se ele faz um acordo com o TSE lá de parcelar a dívida e tudo mais. Mas era a oportunidade que ele tinha de desfalcar o PL, né? Só que agora o PL é base, vai ter que caminhar junto. Eita, que acabou. Vai, comentário, Sara. Vamos aos comentários.